vai, aleluia, de um lado para ir ao outro lado. A vida de uma pessoa que tem um chamado missionário, ele tem que saber que não é uma viagem qualquer. Ele tem que saber que a vida do missionário não é pegar uma passagem e viajar para o outro lado do mundo e dizer que lá vai pregar. Mas ele tem que saber que o chamado do missionário, ele tem que dar a vida pelo chamado de Deus. Ele tem que saber que o chamado de um missionário, ele tem que dar, aleluia, a sua vida em favor daquelas almas. Ele tem que saber que o chamado de um missionário, ele tem que ter um reconhecimento de Deus. Ele tem que ter um caráter de Deus. Ele tem que ter, aleluia, um revestimento de Deus. Aquele que tem um chamado missionário, ele tem que reconhecer o poder de Deus. Ezequiel, aleluia, quando ele recebeu de Deus o poder, Deus se revelou para Ezequiel. Aleluia, graças a Deus, quando Ezequiel, ele recebeu a voz de Deus, disse: filho do homem, se coloca de pé e falarei contigo. Deus estava chamando Ezequiel, mas Deus estava preparando Ezequiel, aleluia, para uma grande chamada. Deus estava preparando Ezequiel, aleluia, para um chamado, para poder pregar e profetizar, anunciar a todas as nações a palavra do Senhor. Mas nós vimos que ele teve uma revelação de Deus, aleluia, ele teve um chamado de Deus, e Deus se revelou para Ezequiel. O chamado de Ezequiel fez Ezequiel contemplar, irmãos amados, uma vida espiritual. Ele reconheceu uma dimensão espiritual, ou seja, o próprio Senhor chamando Ezequiel disse: Ezequiel, eu quero te usar, eu quero te levantar como atalaia, como um profeta no meio da nação de Israel, para pronunciar a minha palavra. Mas tu tem que ter um reconhecimento meu, tu tem que ter, aleluia, uma intimidade comigo, tu tem que reconhecer a minha grandeza, a minha glória, a minha manifestação, tu tem que reconhecer a minha revelação para te poder sair, aleluia, pronunciando a minha palavra. Irmãos, tem versículos aqui que eu quero ler com os irmãos, aleluia, alguma manifestação que o Senhor se manifestou para Ezequiel, quando Ezequiel estava, aleluia, no cativeiro, no tempo do rei Joaquim, ali na terra dos caldeus, na terra babilônica. Eu quero te dizer, aquele que tem um chamado de Deus, ele tem que saber viver no meio de uma terra, aleluia, de prostituição. Aquele que tem um chamado de Deus, ele tem que saber, aleluia, se comportar, se colocar, aleluia, numa terra estranha, uma terra onde o povo não é conhecedor da palavra. Eles têm que saber lidar, ele tem que saber caminhar, aleluia, para não poder se contaminar. E a Bíblia diz que no meio da terra dos caldeus, na terra babilônica, a Bíblia diz que Deus se revelou para Ezequiel. Deus se amostrou, se manifestou. A Bíblia diz então que Ezequiel contemplou no céu uma visão, aleluia, e aquela visão trouxe uma revelação para Ezequiel, um preparamento, aleluia, para Ezequiel poder conhecer o poder de Deus. Aleluia. O homem que prega, o homem que profetiza, o homem que ora, o homem que faz aquilo que Deus está mandando ele fazer, ele tem que saber que ele tem que ter, em primeiro lugar, um conhecimento da palavra do Senhor. Ele tem que reconhecer o poder de Deus, aleluia, para ele poder sair, aleluia, entregando os mistérios e o poder de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz então aqui, no capítulo 1 de Ezequiel, a manifestação. Eu quero ler para os irmãos e que os irmãos vão entender. Ezequiel capítulo 1 e no versículo 10,
Diz assim a palavra de Deus: é a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita todos os que tinham o rosto de leão, e a mão esquerda todos os quatro tinha rosto de boi, e também rosto de águia, e todos os quatro, e o seu rosto e as suas asas eram separadas entre cima, cada qual tinha duas asas junto a uma à outra, e as duas cobriam o seu corpo. Irmãos, Ezequiel recebeu essa revelação. Ezequiel recebeu, irmãos amados, uma revelação de Deus, uma manifestação, aleluia, que Ezequiel contemplou, que o primeiro ser que Ezequiel contemplou nessa revelação, a preparatória para o chamado dele, ele recebeu e viu que o primeiro era o rosto de homem, e a sua mão direita todos os quatro tinha rosto de leão, e a mão esquerda todos os quatro tinha, aleluia, quatro todo de boi, aleluia, e também rosto de águia. A Bíblia diz que o primeiro rosto de um ser, Ezequiel contemplou de um rosto de homem. O segundo rosto que Ezequiel contemplou, um rosto de boi, aleluia. E o terceiro rosto que Ezequiel contemplou, aleluia, foi um rosto também de águia, aleluia. Os quatro lados tinha a semelhança de animais, águia e homem. Irmãos, eu entendendo a palavra de Deus, aleluia, pelos estudos, aleluia, eu contemplo que os gregos, eles comparavam e simbolizavam os animais, aleluia. O boi, aleluia, representava, aleluia, o rei dos animais domésticos, aleluia. O homem representava, aleluia, o rei, aleluia, da terra, e a águia representava, irmãos amados, o rei, aleluia, graças a Deus, o que comandava, aleluia, os animais, as aves do céu. Mas incluindo tudo, eu contemplo que essa revelação, Jesus, o Senhor, ele se revelou, se mostrou para Ezequiel, para ele ter um conhecimento e dizer que o Senhor, ele comanda a plenitude sobre a terra. O Senhor falou para Ezequiel: estás vendo esse símbolo que eu te mostrei? Aleluia, isso é o meu poder que eu tenho sobre todos os animais, sobre todos os homens, sobre toda a terra. Eu que comando, eu que ordeno e é eu que faço. Aleluia, graças a Deus. E o Senhor mostrou para Ezequiel essa revelação, para Ezequiel ficar ciente que o Senhor tinha o domínio sobre toda a alma vivente, aleluia, graças a Deus, sobre todos os espíritos. Eu quero te dizer, o Senhor tem o controle da face da terra. E se o Senhor tem o controle de tudo, o Senhor tem o controle dos animais, o Senhor tem o controle sobre os homens, o Senhor tem o controle sobre as aves, sobre a natureza, o Senhor controla tudo, aleluia, graças a Deus. Irmãos, no capítulo 1 e no versículo 16 de Ezequiel, a Bíblia vai revelar também que o Senhor se revelou para Ezequiel mais uma vez, e Ezequiel viu a segunda revelação que ele trouxe com ele, um preparamento. O aspecto da roda e as obras dela eram como cor de turquesa. Os quatro tinham uma mesma semelhança. O seu aspecto e sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Elas andavam pelo quatro lados
deles não se viravam quando andavam. Ezequiel contemplou a segunda, aleluia, revelação. Duas rodas enormes, uma argola, uma, aleluia, roda grandiosa. Ele contemplou essa roda, e dentro dela tinha outra semelhante a outra roda que se movia dentro dela. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, de um lado para ir ao outro lado. A vida de uma pessoa que tem um chamado missionário, ele tem que saber que não é uma viagem qualquer. Ele tem que saber que a vida do missionário não é pegar uma passagem e viajar para o outro lado do mundo e dizer que lá vai pregar. Mas ele tem que saber que o chamado do missionário, ele tem que dar a vida pelo chamado de Deus. Ele tem que saber que o chamado de um missionário, ele tem que dar, aleluia, a sua vida em favor daquelas almas.